Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus amados irmãos e irmãs, quando olhamos para a jornada da vida, percebemos que ela nem sempre é reta e tranquila. Existem momentos em que nos deparamos com ventos contrários, com dias nublados e noites escuras em que parece que Deus está em silêncio. Talvez você esteja enfrentando um tempo de incerteza agora mesmo, problemas familiares, dificuldades financeiras, desafios na saúde, portas que se fecharam sem explicação. É nesses momentos que o inimigo tenta plantar a dúvida em nosso coração, nos fazendo questionar: será que Deus realmente está no controle? Será que Ele está vendo o que estou passando? Mas a palavra nos ensina que Deus não apenas vê, mas age. Ele não é um espectador distante, indiferente às nossas dores. Pelo contrário, Ele é um Pai amoroso, que nos guia mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos revela essa verdade poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Veja bem, a Bíblia não diz que apenas algumas coisas cooperam para o bem, mas todas as coisas. Isso significa que até as dificuldades, as perdas, as frustrações e as lágrimas fazem parte do plano divino. Muitas vezes, queremos ver resultados imediatos, queremos que Deus resolva tudo agora, mas Ele trabalha com um propósito maior, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo que nem imaginamos. O problema é que, enquanto estamos no meio do processo, nossa visão é limitada. É como um bordado que, visto pelo avesso, parece bagunçado, sem sentido, mas quando olhamos do lado certo, percebemos que cada fio foi colocado com um propósito. Assim também é a obra de Deus em nossas vidas. O que hoje parece um caos, amanhã será um testemunho glorioso. Por isso, a pergunta que devemos fazer não é por que estou passando por isso, mas sim o que Deus quer me ensinar com isso. A palavra nos garante que aqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito jamais serão esquecidos. Você pode até não entender agora, mas tenha fé. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. Mesmo quando não sentimos, Ele está movendo as peças ao nosso favor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se hoje você se encontra em um vale, se tudo parece difícil, lembre-se desta promessa. No tempo certo, Deus transformará a sua dor em alegria, sua luta em vitória e seu teste em um grande testemunho. Então, não desista. Confie. Espere no Senhor, pois Ele é fiel para cumprir cada palavra e cada promessa. Quando olhamos para a soberania de Deus, precisamos lembrar que Ele não é um Deus limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Nada acontece fora do seu conhecimento, nada foge do seu controle. O problema é que, como seres humanos, muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos entender cada detalhe do que estamos vivendo, mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele nos ensina a confiar antes de compreender. Imagine um tapeceiro tecendo um grande tapete. De um lado, vemos apenas os fios embaralhados, um emaranhado sem sentido, mas do outro lado há um desenho perfeito se formando. Assim também é a nossa vida nas mãos de Deus. Podemos não entender agora, mas no tempo certo veremos que tudo fazia parte de um plano maior. A história de José é um exemplo poderoso disso. Aos olhos humanos, sua trajetória parecia um ciclo de injustiças, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente, lançado na prisão. Se fossemos olhar com a visão natural, poderíamos pensar que Deus havia se esquecido dele. Mas, ao contrário, Deus estava escrevendo uma história de glória. Cada dificuldade, cada lágrima, cada porta fechada estava preparando José para o propósito que Deus já havia determinado para sua vida. Se ele não tivesse sido vendido, não teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro. Se não tivesse interpretado esses sonhos, não teria sido chamado para interpretar o sonho de Faraó. E se não tivesse feito isso, não teria sido colocado como governador do Egito, salvando sua família e uma nação inteira da fome. Ou seja, aquilo que parecia um atraso era,
Na verdade, um preparo. O que parecia ser injustiça era o caminho para a promessa. E o mesmo acontece conosco. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil e não consiga enxergar como isso pode fazer parte do plano de Deus. Talvez você esteja se sentindo preso em uma situação injusta, sem entender o porquê de tantas provações. Mas lembre-se, Deus está agindo. Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhum processo, nenhum tempo de espera. Cada dificuldade é um degrau para o propósito. A diferença entre aqueles que desistem e aqueles que vivem o plano de Deus está na perseverança. Se José tivesse desistido no meio do caminho, ele nunca teria chegado ao governo do Egito. Se você desistir agora, nunca verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Então, tenha fé. Confie na soberania de Deus. O que hoje parece um sofrimento sem sentido, amanhã será um testemunho poderoso. Deus está escrevendo a sua história, e o final dela é para a glória dele. O amor a Deus vai muito além de palavras ou de sentimentos passageiros. Ele se manifesta na entrega total da nossa vida nas mãos dele. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lembra que essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem não é para todos, mas para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. E amar a Deus significa confiar em Ele, mesmo quando tudo parece contrário. Significa crer que Ele está no controle, mesmo quando o chão parece desmoronar sob nossos pés. Muitos dizem amar a Deus, mas será que esse amor resiste às provações? Será que continuamos firmes quando as respostas não vêm no nosso tempo? Quando os milagres parecem distantes? Quando os planos que fizemos não saem como esperávamos? A grande verdade é que confiar em Deus só é possível quando realmente o amamos e reconhecemos que Ele é soberano. Veja o exemplo de Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele foi com coragem, mas no momento em que tirou os olhos do mestre e começou a focar no vento e nas ondas, ele afundou. Isso nos ensina que a fé não depende das circunstâncias, mas do foco que temos. Se fixamos nossos olhos nos problemas, a ansiedade nos consome, a dúvida cresce, o medo nos paralisa. Mas se fixamos nossos olhos em Deus, encontramos segurança, mesmo no meio da tempestade. O problema é que, na nossa humanidade, temos uma necessidade de entender tudo, de buscar respostas imediatas, mas a fé nos chama para confiar antes de compreender. Deus não nos promete explicar cada detalhe do caminho, mas Ele nos garante que está ao nosso lado em cada passo. Nos momentos difíceis, ao invés de perguntarmos por quê, Deus, deveríamos perguntar para quê, Deus. Qual o propósito por trás dessa luta? O que o Senhor quer me ensinar? Como Ele quer me usar nesta situação? Veja a vida de Jó. Ele era um homem íntegro, fiel a Deus, e ainda assim perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Aos olhos humanos, era uma tragédia sem sentido. Mas Deus estava realizando algo muito maior. No final, Jó não apenas foi restituído, mas teve uma revelação profunda do caráter de Deus. Ele disse em Jó capítulo 42, versículo 5: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a dor o levou para um nível mais profundo de intimidade com Deus. O mesmo acontece conosco. Há momentos em que Deus nos permite passar por dificuldades, não para nos destruir, mas para nos fortalecer, nos ensinar a depender dele, nos tornar mais parecidos com Cristo. O verdadeiro amor a Deus se manifesta na confiança. Quando o amamos de verdade, sabemos que Ele não nos abandonará, que Ele está nos moldando para algo maior. É fácil confiar quando tudo está indo bem, mas a verdadeira prova da fé acontece quando estamos no deserto. É ali que Deus vê se nosso amor é genuíno ou apenas circunstancial. Portanto, se hoje você está enfrentando um momento difícil, escolha confiar. Creia que Deus está agindo, mesmo que você não entenda. Fixe seus olhos em Ele, pois no tempo certo, tudo fará sentido, e você verá que cada lágrima, cada luta, cada porta fechada estava cooperando para um propósito muito maior. Muitas vezes, olhamos para as dificuldades da vida como se fossem obstáculos que nos impedem de avançar, mas Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lembra de uma verdade fundamental. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, até mesmo aquilo que parece ruim.
O maior erro que podemos cometer é achar que o agir de Deus se manifesta apenas nas bênçãos, nos momentos de alegria e vitória. Mas a realidade é que Deus trabalha em todas as circunstâncias, inclusive nas dores, nas perdas e nas tribulações. O próprio Davi, antes de se tornar rei, enfrentou inúmeras provações. Ele foi ungido por Samuel ainda jovem, mas antes de sentar no trono precisou derrotar Golias, fugir de Saul, viver em cavernas e enfrentar traições. Aos olhos humanos, poderia parecer que Deus havia esquecido sua promessa, mas na verdade, ele estava preparando Davi para reinar. Deus estava moldando seu caráter, ensinando-o a depender dele, fortalecendo sua fé. Se Davi tivesse recebido o trono sem passar pelas lutas, ele não teria sido o rei segundo o coração de Deus. Da mesma forma, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, mas antes precisou passar 40 anos no deserto. Ele foi treinado no Egito como príncipe, mas Deus queria ensiná-lo a ser um líder segundo a sua vontade, e para isso, precisou tirá-lo do palácio e levá-lo para um lugar de solidão, de aprendizado, de dependência total. Isso nos ensina que os desertos da vida não são castigos, mas salas de aula onde Deus nos prepara para algo maior. E o que dizer de Jesus? O Filho de Deus veio à Terra com um propósito grandioso, trazer salvação à humanidade. Mas antes da ressurreição, veio a cruz. Antes da glória, veio o sofrimento. Antes da vitória, veio a humilhação. Até mesmo Jesus, em sua humanidade, orou no Getsêmani pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado dele. Mas ele concluiu: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso nos mostra que confiar em Deus significa entender que nem sempre Ele nos livrará da dor, mas Ele nos sustentará através dela. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você está enfrentando uma luta, se sente que sua vida está em um deserto, se as portas estão fechadas e as orações parecem não ser respondidas, não se desespere. Deus não desperdiça sofrimento. Ele está usando essa fase para te fortalecer, para te ensinar, para te lapidar como ouro puro no fogo. O que hoje parece um peso insuportável, amanhã será seu testemunho de vitória. Aquele emprego que você perdeu pode estar abrindo espaço para algo muito melhor. Aquela decepção pode estar te livrando de um caminho que não era o melhor para você. Aquela espera dolorosa pode estar preparando seu coração para algo muito maior do que você imaginava. Deus vê o que você não vê, e Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Então, não desista. Continue confiando. Continue caminhando pela fé, pois no tempo certo, você olhará para trás e verá que cada detalhe, cada lágrima, cada luta fazia parte de um plano perfeito. Meus amados irmãos e irmãs, se há algo que devemos guardar em nossos corações após essa mensagem, é a certeza de que Deus nunca perde o controle e nunca desperdiça uma dor. Nada na nossa vida acontece por acaso. O que parece ser o fim pode, na verdade, ser o início de algo muito maior do que podemos imaginar. Quantas vezes olhamos para nossas dificuldades e pensamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas a verdade é que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Ele está nos moldando, nos preparando, nos fortalecendo. Cada lágrima que você já chorou, cada oração que pareceu não ter resposta, cada momento de dor e solidão, Deus viu. E Ele não apenas viu, mas está usando tudo isso para o seu bem. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase difícil, uma prova que parece não ter fim, uma espera que já dura mais tempo do que você gostaria. Mas quero te lembrar, Deus está nos bastidores, alinhando todas as coisas, abrindo os caminhos certos, fechando as portas erradas, preparando o cenário para cumprir os planos que Ele tem para a sua vida. A espera nunca é sem propósito quando estamos nas mãos de Deus. Às vezes, não entendemos o porquê das demoras, das perdas, das frustrações, mas precisamos confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Veja a vida de Abraão. Deus prometeu que ele teria um filho, mas o cumprimento dessa promessa levou anos. No processo, ele enfrentou desafios, dúvidas, mas no tempo certo, Deus cumpriu a sua palavra. O mesmo aconteceu com José, com Moisés, com Davi, com tantos outros que esperaram e confiaram no agir do Senhor. E agora, Deus te pergunta:
Você confia? Confia que Ele está no controle mesmo quando não entende. Confia que Ele está transformando suas lágrimas em alegria. Confia que Ele está pegando seus testes e transformando em testemunhos, porque é isso que Deus faz. O que hoje parece ser uma luta impossível, amanhã será a história de uma grande vitória. O que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de louvor. Deus não erra, Deus não se atrasa, Deus não abandona aqueles que o amam. Por isso, hoje eu te convido a renovar sua fé, a se levantar com confiança e declarar: eu confio no propósito de Deus para a minha vida. Declare isso com convicção. Declare isso sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua jornada. Creia que cada batalha está te preparando para algo maior, que cada dor está sendo transformada em força, que cada prova tem um propósito. Não desista agora, porque sua vitória já está sendo preparada. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça perseverar até o fim. Amém. Esperamos que esta mensagem traga conforto para o seu coração. Compartilhe com quem você ama. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na tua vida e na vida daqueles que você ama. E que Deus abençoe você e a sua família. Amém.